Salve, salve, rapaziada! Salve, salve toda a torcida do Esporte Clube Santo André. Orgulhosamente, aqui nos estúdios de TV Esportes, está no ar mais uma edição do nosso podcast Papo de Andreense. E hoje a gente preparou um tema aí bem bacana. Nos últimos programas vocês viram que a gente andou sempre trazendo um convidado em cada programa. Mas internamente, uma coisa que a gente debatia bastante, que era um formato que particularmente mais agradava a maioria, era a mesa redonda. Era um formato que a gente trazia os nossos amigos para bater um papo, para falar sobre o Esporte Clube Santo André, obviamente, para falar sobre o início do Ramalhão aí na Copa Paulista. E a gente preparou um tema bem importante, que é sobre a ideologia de bancada, né? Sobre os nossos valores, sobre os que a gente se tornasse torcedor do Ramalhão, sobre a nossa vivência de arquibancada, nossos amigos. Enfim, hoje a gente está com uma mesa bem cheia, diferente do que vocês têm visto nos outros programas. Então, para todo mundo que está com a gente aí, quem não é inscrito do canal do TV Esportes, se inscreve aí, porque toda vez que a gente entrar ao vivo vai aparecer uma notificação para você. Para o público torcedor do Ramalhão, fique com a gente até o final. Pode mandar bastante pergunta, bastante coisa no chat. Hoje, realmente, é uma mesa redonda. Você vai encontrar a gente na porta do Brunão lá. O que a gente conversa lá, a gente vai estar falando aqui. Então, realmente, é mais um formato para que a gente fale sobre o Ramalhão com os nossos amigos, coisa que a gente já está habituado a fazer, né, Luquinhas? Salve, rapaziada. Boa noite aí pra geral. Como você falou, né, mano? Uma mesa redonda com... Mano, só fera, mano. Só fera hoje aí pra trocar um papo. Pra falar Esse de time Santo traz André, o ex, hein? Pra falar de Santo André, falar do Ramalhão, que... Nesse sábado, foi sábado, né? Eu tô meio perdido. Às 15 horas. Nesse sábado estreou pela Copa Paulista diante da Portuguesa Santista. Mandar um abraço pro pessoal lá da Baixada, da Força, do BF, né? Nossos parceiros, nossos aliados. E começou com um resultado meio ruim, né, mano? Porque empatar em casa, no campeonato importante, que é a Copa Paulista, porque, querendo ou não, essa Copa Paulista é importante pro Santo André, que tá sem divisão, sem divisão, né, e na Série A2. Então, você, sendo campeão, você escolhe entre a Copa do Brasil e a Série D, mas eu acho que a Série D... A Copa do Brasil dá mais dinheiro, né, esquerda? Sim. Copa do Brasil dá um dinheiro importante, mas a Série D, pra mim, é mais importante, que você fica com o calendário. Né? Você fica com o calendário... pode montar um time e subir, entendeu? Então, a Série D é importante. Mas eu queria dar boa noite pro Diogo. Boa, salve, Diogo. Boa, Luquinhas. Boa, rapaziada. Boa, Fúria. Boa Santo André. Boa noite pro nosso querido esquerda. Convidado especial. Convidado especial, esquerda. Obrigado. Uma boa noite aí pra você que tá em casa aí. Vamos aí bater um papo legal aí, fazer um belo programa. Uma boa noite pro nosso parceiro Caverna. Boa noite aí, rapaziada. Vamos trocar bastante ideia aí de bancada. E vários momentos diferentes aí de bancada que a gente já viveu. E quem conhece o Bruno Daniel, o Caverna é o pai do Bruno Daniel, do alemãozinho lá. O Caverna, você falou uma parada legal, né? A gente... Uma das coisas que a gente sempre falou é que a gente sempre trouxe muita gente pra entrevistar, pra conversar, e às vezes acaba nem dando tempo da gente falar das nossas próprias experiências também, né? Então, quando a gente fala sobre ideologia, tá muito atrelado com isso, com os nossos valores, com as coisas que a gente acredita, e eu acho sempre importante falar sobre Esporte Clube Santo André pra que a gente continue formando novos torcedores, né? Eu acho que é assim que as coisas acontecem, e o Caverna vai poder me falar exatamente disso. Ele tá com o filho dele aqui, e, porra, isso transforma muito mais especial o nosso programa, a gente falando sobre nossos valores, falando sobre esse sentimento, e o Caverna é o pai de uma criança que chama Bruno Daniel, que nasceu dentro das arquibancadas. Então, assim, não existe exemplo mais claro do que a gente fala, a gente pratica, né, Caverna? Não, isso mesmo, é um orgulho de, desde pequeno, né, colar aí no Brunão. Acho que eu colo 2002, nem sei o jogo certo que eu comecei a colar, mas lembro de colar na Liberta, 2005. Depois, quando eu entrei na Fúria aí, 2008, aquele acesso da A2 e depois aquela campanha da Série B, que no final, todo o estádio todo lotado, ingresso a 5 conto, R$2 no finzinho. Aí, depois já... colando na Fúria direto, todos os jogos, e seguindo essa caminhada. Aí conheci a Stephanie na arquibancada do Brunão também, onde a gente começou a construir nossa família. E aí, quando ela ficou grávida, a gente já, naquela de nome ali, vamos ter que relacionar o Santo André nisso aí, né? Porque é o que a gente mais ama e onde a gente se juntou ali.
E aí, Bruno Daniel foi um nome que é um nome bonito e ainda representa onde a gente se conheceu e toda a nossa trajetória aí junto. Então é muito orgulho dele carregar esse nome aí, é da hora demais. Mano, e a Série B, você falou da Série B, né? Até o Diogo mais antigo, né? O Caio. A Série B acho que foi dos campeonatos, esquerda também, né? Dos campeonatos que eu via mais o Brunão lotado quando nós jogava de terça-feira e sexta-feira. Muito pessoal da escola, mano. O jogo era 7 horas, 8 horas, principalmente de sexta-feira, mano. Muito jovem, mano. A Fúria teve um crescimento. A Tuda também tem a Fúria, Tuda, Esquadrão. Teve um crescimento na Série B, né, mano? Muitos jovens que, tipo, ia dentro do estádio, né? Aí via, tipo, as torcidas organizadas, nós, as outras torcidas na batucada. Antigamente podia tudo, não tinha esse bagulho. Hoje você, pra entrar com instrumento, né? Inventam várias histórias, proíbem nossos instrumentos aí, né? Aí põe culpa nos outros, entendeu? E não tinha esse bagulho, tá ligado? Era a liberdade de, tipo, você fazer a festa, tá ligado? E isso aproximou muito o torcedor de Santo André, mano. Se você for ver na esquerda. Você lembra a Série B? Com certeza, né? Você lembra que tinha aquele trabalho com as crianças? Periferia, vinham os ônibus, né? Isso aí ia formando o verdadeiro torcedor andrense, né? Então 50 anos de arquibancada aí, tem várias passagens, né? Mas que nem na Série B, cara. Você tinha liberdade de expressar, porque o torcedor é isso, é aquela explosão, aquele amor dentro da arquibancada. Então ninguém pode coibir isso, entendeu? A gente não pregando a violência, mas do resto vale tudo. Eu fui da época que vendia cerveja em garrafa, soltava rojão dentro do estádio. Você pegava um clássico Aliança, você brigava em termos, soltava rojão, uma torcida por outra, por cima da cabeça dos jogadores dentro do Baetão, entendeu? Então é fases que vão passando. Mas eu acho que não pode coibir o torcedor de expressar a sua paixão, entendeu? Ô, Esquerda, você como mais antigo, né? Mais antigo assim, 1000 anos de arquibancada, o que você sente mais saudade daquele tempo e da realidade de hoje? Porque hoje a realidade no futebol, mano, tá, mano, cada dia pior, né, mano? Você não pode usar uma bexiga. O que a bexiga vai fazer mal? Você não pode usar uma bandeirinha. Você não pode entrar com o isqueiro. Você não pode entrar com o isqueiro, entendeu? A garrafa de água. Em Santo André já... Até o policiamento até foi nesse dia aí, o policiamento até, tipo... Luquinhas. Foi coerente de uma criança, mano. A mãe tava com a criança, eles queriam proibir. Ô, mano, pelo amor de Deus. Eu acho que, antes do Esquerda falar, a gente mencionou sobre as proibições, isso e aquilo, e aconteceu essa parada com a bateria da Fúria no sábado, né? A gente sempre teve um diálogo muito bacana com o batalhão, mas para que as pessoas que estão assistindo a gente, porque o nosso público hoje ele tá dividido entre o torcedor do Ramalhão e o público do Teville Esportes, que é a rapaziada que gosta de futebol, que gosta da várzea, que sempre acompanha a gente. Fala o que rolou, porque como a gente fala de proibição, isso e aquilo, no sábado teve um exemplo bem claro lá de... Enfim, fala pra rapaziada o que rolou. Então, teve a reunião com o policiamento, né? E todo jogo tem a reunião, né? Aí nós mandamos o ofício, o que nós vai entrar, faixa, bateria, né? Nós sempre manda, teve a reunião. E o policiamento falou que a federação tinha proibido. Entendeu? Beleza, catamos, né? Nós sempre acata, né? Mas é torcedor. Mas nesse exato momento eu entrei em contato com vários torcedores que tá jogando a Copa Paulista, né? E perguntei, pessoal, vocês podem fazer vou fazer uma pergunta, vocês respondem? Pô, beleza. Vocês estão proibidos de entrar com alguma coisa nos jogos? O pessoal falou não. Falei, mano, esquisito, né? Beleza. Acho que aí o Diogo conversou, né, com o policiamento e o policiamento meio que entendeu errado. Né? Na verdade, os caras não soube interpretar. Não soube interpretar, né? Mas aí, já falando, pessoal, por isso que a Fúria não entrou com a bateria, aí todas as torcidas, né, não entrou com a bateria. Deixaram entrar com faixa, deixaram entrar com fardamento, mas não deixaram entrar com a bateria. E espero que agora no próximo jogo em Santo André, que vai ser no sábado, no sábado contra o São José, espero que possa deixar liberar, né? Nós fazer a festa, porque nós sempre faz o que eles pedem, né? Nem às vezes tudo, mas aí é de menos. Se você ia falar um negócio, gordão. Não, aconteceu uma situação aí chata com a Stephanie lá no último jogo da Série A2 lá em Indaiatuba lá. Não deixaram entrar a bolsa dela, tá ligado? A bolsa que ela usa
as paradas do Bruno Daniel, tá ligado? Tipo, a fralda, tá ligado? Ó, as coisas de criança, tipo, mamadeira, a fralda. Mano, essas coisas, tá ligado? Não deixaram entrar porque era uma bolsa grande. Tipo, uma bolsa de mamãe, né, tá ligado? E a gente, o Diogo, a gente... Isso aí no Brunão não acontece. É... Querendo falar, tipo... E eu lembro que quando a gente fez a primeira reunião, a última reunião, na verdade, que a gente fez, que foi aquela reunião decisiva para a liberação das bandeiras de mastro, eu lembro que uma das grandes queixas, isso daí de torcida grande, viu? A gente... era que os batalhões eles não tinham um padrão. Então o que acontece? O que libera aqui em Santo André, você chega lá em Indaiatuba, não libera. Aí o que libera em Indaiatuba, você chega em Campinas, não libera. E aí qual que é o problema disso na esquerda? A gente tem os nossos critérios, então a gente sabe que a gente tem que mandar o ofício tal dia antes, tal. E aí não existe não sei se é essa palavra certa, mas não existe uma regulamentação sobre o que realmente pode e o que não pode, e tudo isso cabe ao cara lá do batalhão. Então se o polícia lá que tá no comando falar que isso pode, e não tem ninguém pra fiscalizar se realmente pode, e simplesmente se ele acha que é conveniente não poder, simplesmente não pode. É interessante a gente falar isso daí um pouco depois de você falar que antigamente você entrava até com garrafa, né? Só que, sinceramente, mesmo com todas essas proibições, hoje tem muito mais violência do que se tinha lá atrás. Ou eu tô errado? A violência, cara, sempre existiu, porque antigamente era aquele papo mais de... Existia aquele que nem na várzea, né? Era cidade contra cidade. Às vezes o cara defendia a cidade, né? Às vezes nem o clube, entendeu? Eu vou fazer até um comparativo, que eu fui no final aí da Jardim Estela e Vila Sá, né? Uma grande cobertura da TV Vila aí, né? Um excelente trabalho. Rapaz, tinha o quê? Quase 8 mil pessoas lá. Entrou tudo, não tinha policiamento, só a guarda municipal para dar um apoio à arbitragem, entendeu? Então eu acho que tudo aquilo que é coibido, que é proibido, eu acho que reflete lá dentro, entendeu? Não teve uma briga, não teve nada. O cara vendendo churrasco lá debaixo da arquibancada, bebida, latinha, entendeu? Foi um espetáculo, foi uma festa bonita. E é uma coisa que não dá pra entender, né, esquerda? Desculpa te atrapalhar. Mas você vê a várzea, né? Muitos campeonatos de várzea importantes aí, o pessoal entra com bateria, bandeira de bambu, mastro, fumaça, festa. Você vê, mano, igual você falou, 8 mil, você vê 20 mil pessoas e às vezes não é nem a polícia militar que faz, é a GCM. E não tem uma briga. E é várzea valendo dinheiro, 50, 60 mil. E, mano, a Super Partner que nós participou, que nós foi acompanhar, foi 150 mil, mano. Então pra várzea é importante. Aí você vê na Série A, onde tem a polícia, onde tem tudo, os caras não deixam entrar nada, mano. Qual é a diferença? Isso que nós não entendemos. E voltando ao que você tava falando, mano, não dá pra entender o futebol, porque, tipo assim, aqui no Bruno Daniel, você tem a gratuidade, né? 8 anos. Municipal. Lei municipal. Tem estádio que criança não pode entrar. Em Jundiaí, é isso? Ou criança paga, alguma coisa assim? Não tem. Em Jundiaí, mano. Em Jundiaí, criança de colo tem que pagar ingresso, mano. Ô, se liga, mano. Sei lá o que acontece. Dá licença. Então, agora aproveitar também para dar uma pitada, porque você sabe, né? Porque eu sou contra a diretoria do Esporte Clube Santo André. Você não tem um apoio numa diretoria. Se você for procurar eles para falar, vamos falar com o batalhão, conversa com o prefeito manda na cidade, entendeu? Conversa com o comando do batalhão aí, libera aí, Quantas pessoas tinha no Bruno sábado? Então, eu acho que não custa nada também ter um pouco de apoio à diretoria, ao poder público, aos nossos vereadores aí, que acompanham, tem alguns que acompanham jogos, né? Trocar uma ideia no batalhão, né? Porque a Fúria, tudo passa, né, meu? Fúria já teve um passado, né? E um futuro brilhante. Hoje é outra mentalidade, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco de apoio. E vocês sabem que a diretoria do Esporte Clube de Santo André não gosta do torcedor. Eles fazem tudo contra o torcedor, entendeu? Se for pedir para alguma coisa para apoiar o torcedor, eles não fazem. Independente de ingresso ou não, entendeu? Eu que eu tenho que falar, eu falo, entendeu? Que nem o time. Montou esse time aí com parceria com o São Bernardo. Eu conversando com um conselheiro aí sábado, depois do jogo, ele falou para mim que o conselho não foi reunido para se aprovar isso aí, entendeu? O que está acontecendo?
O São Bernardo vai pôr esse time para jogar, tá montando um time para a Série 3 do ano que vem, entendeu? E a gente vai ficar sem nada. Para mim, colocaria o sub-20. Mas por quê? Porque não tem verba. Porque o social, que eu também sou contra o social, porque eu briguei muito para ganhar aquilo lá, que aquilo era um campo de várzea, disputei muitos jogos lá pela várzea, pelo Ouro Verde, entendeu? Era para sustentar o futebol, que era um time de 11 camisas. Mas agora, você vai lá, você viu lá, pintaram o símbolo do clube lá da Caixa d'Água, não repintaram, entendeu? Tá fiação, tá um descaso aquele clube, entendeu? E que nem o caso que eu estou falando dessa parceria com o São Bernardo. Quem é que manda lá, então? É o Celso Luiz e a dona Rose, que está lá há mais de 40 anos, sei que essa mulher não vai cuidar dos netos, mano. Entendeu? Eu não mando recado, não. É isso aí. O Celso Luiz, esse pessoal que está lá há mais de 40 anos, quanto tiver lá, o Santo André não vai para frente. E tem que ser assim, nem esquerda. a cidade apoia. Você vê, nós tivemos Fares, eu, 50 anos aí, quantos? Casas Bahia, tudo apoiava o Santo André. Porque a cidade, os empresários não acreditam nessa diretoria do Santo André que está aí, entendeu? E tem que ser assim, esquerda. Tem que ser assim, por quê? Porque o andrense de verdade é nós, mano. O andrense de verdade é aquele que faz de tudo, entendeu? A Fúria mesmo, a Fúria faz de tudo pra onde o Santo André estiver, nós tá presente, entendeu? Certeza. Sem ajuda de ninguém, nós faz rifa, nós faz nossa correria pra mandar 1-2, tá ligado? Às vezes os moleques... Eu já fui pra Mirassol, o jogo no domingo, 10 da manhã, eu cheguei em Mirassol 2 da manhã. Fiquei lá sentado na praça até 10 horas. Mas tá ligado? tudo na vida, né, Luquinha? Então, o reconhecimento é tão bonito ter o reconhecimento. Então, o andrense de verdade. Quando você é reconhecido, você procura fazer melhor. Então, o entendeu? andrense de verdade é nós. Até semana eu até postei. E é a realidade. Nós não precisamos do clube, viu, seu Celso Luiz e dona Rose? Vocês precisam de nós. Então, procura tratar melhor o torcedor. Fazer uma parceria. Escutar a gente. Vamos sentar numa mesa, vamos dar ideia. Eu acho que é assim não, tá legal. É assim que funciona. Não adianta um só mandar, cara. Você tem sucesso trabalhando em grupo. Por que a Fúria cresceu desse jeito? Porque sempre... Esses meninos, sempre parceiros, cara, que são meus filhos. Adoro eles, entendeu? Eu fiz um boicote, sim. Fiz um boicote na Copinha e na A2. Não fui em nenhum jogos. Você vê, no final do ano fizeram a apresentação da camisa... treinador, tudo, não me chamaram. E eles não me reconhecem como torcedor símbolo. Agora, isso para mim, seu Celso Luiz, e vocês, diretores, para mim não importa. O que importa é a torcida que me respeita, entendeu? Porque é mais de 50 anos. Eu até me emociono falar disso, entendeu? Porque é o que eu falei, é o reconhecimento. Eu não preciso falar que fui para o Paraguai, que eu fiz tanta coisa, tanto emprego que eu perdi, tanta coisa que eu fiz. Eu tenho mais de 1000 ingressos canhoto, vocês têm? Não tem, cara. Agora eu tenho que aproveitar a oportunidade, vocês me desculpam, porque aí deslancho, entendeu? Mas foi por isso que a gente te chamou, esquerda. Tá? Aproveitar a oportunidade para falar do Juraci, cara. O Juraci é um cara que sabia trabalhar no Santo André, porque o salário dele era 60, 90 dias. Sabia que não tinha dinheiro. Agora mandaram o cara embora com mais de 15 anos aí, para quê? Para colocar seu Emerson, filho do Jairo, para aumentar o salário dele. Porque é um palmeirense frustrado, entendeu? Como o Jairo. O Jairo eu nunca cobrei de palmeirense, porque quando o Santo André surgiu, o Jairo já era palmeirense. Beleza. Agora, o filho dele, o Emerson, foi criado dentro do Santo André. E eu fui falar com ele uma vez que eu vi com o filho dele com a camisa do Palmeiras, com uma bola jogando dentro do estádio, brincando lá. Como eu peguei lá no Jaçatuba, na sede social, um quadro do Palmeiras lá. Agora, a Gaviões vai lá no Parque São Jorge, encontra um quadro do Palmeiras lá, o que será que acontece? A Mancha chega lá e vê um quadro do Corinthians lá na portaria lá, o que será que acontece? Entendeu? Essa é a falta de respeito com o torcedor. Isso não pode existir, tá? E aproveitar o pitaco, o seu Cerchiari, muitos de vocês aí, o pessoal da Várzea, o pessoal da velha guarda, já ouviu falar no velho Cerchiari. Ele foi o mesário do primeiro gol do Pelé lá no Corintinha, entendeu? Ele faleceu. Sabe quantas pessoas tinha lá na Vila Assunção, no enterro dele? 20, tá? Fui eu e minha filha. Eu tinha uma bandeira que eu guardava com o maior carinho, foi de 81, no primeiro acesso do Santo André, entendeu? Coloquei lá no caixão dele, aí inclusive até saí
para fumar um cigarrinho. Quando eu voltei, tinham fechado o caixão. Mas beleza, tá em boas mãos. Ele levou aquela bandeira, entendeu? Mas não apareceu uma coroa de Santo André, um diretor, não apareceu nada. Como foi também no enterro de seu Vigão, não apareceu ninguém, entendeu? Então, eles não reconhecem ninguém. Até a própria prefeitura, vereadores, tudo, alguém deveria ter ido lá representar que o seu Cerchiari foi um ícone no esporte Do de esporte Santo da André. cidade, é. E um Esporte da cara, cidade. meu, que eu aprendi muito. Aprendi muito. Eu agora desafio qualquer vereador da cidade sentar comigo lá na Câmara, lá, sem celular. Porque aqui é história vivida. E eu sei de Santo André, entendeu? Que eu contar para vocês o que é Santo André. Só um detalhinho. Vocês sabem ali onde é o bombeiro, na Santos Dumont, do lado do Senai? Ali era a casa de um parceiro do Hitler. Quem me contou isso aí foi o seu Cerchiari. Ali tinha túneis para ele se esconder. Entendeu? Essas pequenas coisas que eu estou aproveitando aqui para entrar na política. Tem pessoas aí bravas, hein? Boa, que nem na parte de esporte aí. Estou gostando muito do Minhoca. O Rafael é amigão meu de muitos anos. Entendeu? Então eu espero que façam. Estão fazendo tudo para o esporte aí. Estou gostando do trabalho deles. Estão todo dia aí postando, estão apoiando. Entendeu? Então fica aqui meu abraço para vocês também. E deixar os meninos falar um pouco aí, que senão... É, isso Ô, aí, a esquerda. A gente não poderia faltar você nesse bate-papo, porque a outra ocasião que você veio, a gente foi para falar de diversos temas e aí a gente tinha mais pessoas, não deu para explorar você da forma que a gente queria, no bom sentido. Então, a gente fica muito feliz de ter você aqui e tudo que você fala... Tá dentro do que a gente entende. A gente sempre fez duras críticas à diretoria, sempre de uma forma muito honesta, muito cordial. Isso é pertinente, tá? Hoje o Papo de Andreense, ele é um programa muito bacana, estruturado. A gente não grava o nosso programa no fundo de quintal. A gente tem câmeras que, porra, deve valer mais que o elenco do Santo André inteirinho. A gente tem uma mega estrutura aqui no TV Esportes. Hoje, nós somos o único veículo de comunicação que fala sobre o Esporte Clube Santo André por 1 hora ininterrupta. O único, então você imagina só, um time que nem o Santo André, que já teve toda a mídia ao nosso favor. Hoje ninguém fala do Santo André e cai muito nisso do que você falou, porque as pessoas não confiam, as pessoas não acreditam. E a gente aqui no Papo de Andrense nunca teve a oportunidade de trazer um jogador, seja da base, seja um cara lá encostado do profissional. Então, assim, a gente percebe que a gente sempre respeita muito a diretoria, até nas críticas, e a gente não sente que eles respeitam a gente, né? Então essa é a grande realidade. Já foi o tempo da gente xingar, de a gente falar besteira, mas todo mundo cresceu, todo mundo é maduro, todo mundo que tá nessa mesa aqui tem pelo menos 15 anos de arquibancada de Santo André, e eu me coloco muito no seu lugar em todas essas críticas. Você mencionou sobre o escudo do Santo André no Jaçatuba. A gente é uma torcida de um time de futebol e uma das coisas que a gente valoriza mais são as nossas cores, o símbolo do nosso time. A gente entrou em contato com a diretoria na época e disseram que estavam fazendo um orçamento, porque a caixa d'água ia fazer não sei o quê. O Ryan, membro da FURIA aqui, passou lá diversas vezes e pontuou isso daí, ó. Os caras não pintou símbolo, os caras não pintou esse símbolo. Então, assim, a gente percebe que a gente não consegue se comunicar com a diretoria. Uma coisa que a gente valoriza bastante parece que é uma besteira para eles. Um clube social que foi criado para poder fortalecer o esporte da cidade, não é o que acontece. Realmente, existe um grupo paralelo lá do clube no Facebook, o pessoal realmente não gosta do futebol, parece que o futebol atrapalha o andamento do clube. Eu não sei como é feita essa divisão de receita, tudo que eu disser é da boca pra fora, mas a impressão é exatamente essa. É como se uma mega estrutura, eu diria que é uma das maiores estruturas de clube de futebol no Brasil, o sentimento é que não auxilia o clube, né? Isso é um sentimento muito meu, pode ser que não seja a verdade do programa Papo de Andreense, eu tô falando pelo Caio, então eu compartilho muito aí do que você tá falando. Caio, você me dá licença. O negócio é o seguinte, isso aqui é uma opinião minha particular, ninguém tem que vir comigo, não. Pode ter certeza que tem muitos aí que sabem da história do Santo André, o pessoal da velha guarda, sabe que eu não tô mentindo. Entendeu? Sou um cara muito verdadeiro, porque tem muita gente que não gosta de mim, principalmente lá do lado da diretoria do Santo André. Entendeu? Porque aquilo ali é um clube social. Qual que é o coração daquele clube?
O futebol, cara. O futebol. Então, quem ficou sócio lá, não vem com história não de, sabe, de ser Nutelinha, não ser cheio de frescura. Que vai pro tênis clube 1º de Maio, Aramaçã, entendeu? Porque lá é um clube de futebol. Raiz, saiu da Várzea, saiu daqui, ó. Daqui é onde eu nasci, das casas popular, tá? O avô do Luizinho e seu Gomes, seu Vigan, entendeu? Saiu daqui a maioria dos jogadores. Porque em 2003 nós tivemos sucesso e revelamos tantos jogadores na Copinha? Fomos campeão. Por quê? Quem que era o administrador? Ulisses. Quem que era o preparador de goleiro? Tinão, ex-goleiro. Quem que era o treinador? Rota. Então é isso que eu brigo com essa diretoria. Porque salário todo mundo precisa. Mas tem que ter identidade com o clube, com a cidade. O ano passado eu até sugeri, mas o que eu falar, se eu levar um craque lá para o Santo André, eles não aceitam. Falei, por que não traz o Fernandão como treinador? Ele levou um time lá de Minas, na final, na semifinal lá. O Fernando. O Fernandão. Que jogou Volante. 42 anos jogando Brasileirão pelo Santo André. É um cara respeitado no Brasil inteiro. Jogou no Palmeiras, jogou em vários times, entendeu? É um cara respeitado no Brasil inteiro. Tem o Elvis, que está sempre curtindo as coisas nossas, é um apaixonado pelo Santo André. O Ramalho, que é treinador também. Tem o Tássio, o Gabriel estava aí sábado, conversei com ele, entendeu? O Pará estava lá. Então você vê a paixão desses jogadores pelo clube, o que ficou, entendeu? Foi a época, eu participava de aniversário de filho de jogador. A gente era uma família. Hoje não, hoje vem esses pés de rato aí, você vai lá soltar fogo, soltar fumaça quando chega onde? Os caras tá corradinho aqui, não olha, não dá nem um tchau pra tua cara, meu. Então, ô, Diogão, tem que ter humildade. Futebol em tudo na vida tem que ter humildade, velho. Você com humildade você chega lá, entendeu? Agora o Santo André, velho, mais o que fizeram com o Baroninho. O Baroninho montou o time o ano todo, sub-20. Chegou no final, veio os empresários lá e botou o time para disputar a Copinha. O Baroninho foi embora, um cara que revelava jogador. Tá? Então é isso que falta, voltar aquele futebol. Eu sou ainda futebol antigo, futebol raiz. Eu sei que é difícil hoje um jogador ficar mais de 5 anos no clube. Nós tivemos aí, ó, o Luiz Maia, mais de 10 anos, Fernandinho, Arnaldo, entendeu? Fazia por amor. Perderam dinheiro. Hoje, se esses caras jogassem, estavam milionários, entendeu? Só que o que falta no Santo André é isso, é abertura. Por que não faz clube empresa? Por quê? Porque tem que prestar conta. Levantaram 12 milhões, você viu a vergonha, o jogador dando entrevista depois da eliminação lá, o goleiro, que não estava sem salário, meu. Quanto ganhava esses meninos? Independente que eu falo, de pé de rato, os caras têm família. Já contratou, tem que pagar. Entendeu? Eu sou dessa forma. Então, é uma vergonha. Os caras, 12 milhões, onde botaram esses 12 milhões naquele time que montou para disputar um campeonato de 4 meses, cara? Põe na ponta do lápis aí e mostra para mim onde foi esse dinheiro, cara. Agora você põe um Emerson lá, um Jairo. O Jairo, quanto dinheiro? No final do Jairo. Eu sou da época que o Jairo era diretor, ele, Reinaldo Toledo, sabe? Os caras pagavam mensalidade. Entendeu? Agora o diretor tem salário. O Jairo tinha confecção, fazia os campeonatos internos lá no social, era tudo ele que fornecia. E aí? Só ele? Então é essas coisas, meu. Por isso que as pessoas não gostam de mim, entendeu? Não gostam porque eu falo a verdade e falo na cara, entendeu? Tem muitas coisas que eu não posso provar. Mas tem cara lá dentro lá que andava de fusquinha. Hoje tem casa em Miami, eu sei. Certo? A gente também, então, esquerda, a gente também. Aí, mas a gente sabe também, entendeu? Tá? A gente sabe também. De aqui é o esquerdinho ramalhão, tenho 63 anos, tenho mais de 1000 jogos, entendeu? 50 e poucos anos de arquibancada, tava lá dia 14 de dezembro de 69, inauguração do Daniel, tá? Que eu tenho a pedra lá, o que sobrou que eu guardei lá, que eu não fui na demolição. Mas deu o que deu, né? E Deus é pai, não é padrasto. Quem realmente é andreense, mano, que o esquerda tá falando aí, mano, tipo, tem vontade de falar, só não tem coragem, tá ligado? E não tem espaço. Porque nós convida, tá ligado? O Papo Andreense, mano, quem quiser vir falar, tá ligado? Porque, mano, uma coisa que eu vi essa semana foi ridículo, mano, até postei no grupo da Fúria. Antigamente o Santo André entrava num campeonato, numa Série A2, todo mundo temia o Santo André. Sim, um time de Copa camisa. Paulista,
Hoje, mano, eu vi um negócio que eu, tipo assim, os favoritos, né? Mandei no grupo da Folha. Os não favoritos, né? Os que não vai fazer nada e os que tá nem aí. O Santo André tá lá em último, que tá nem aí. Uma vergonha, né? É uma vergonha, mano. Independente do título de Copa do Brasil, o Santo André já tinha uma história. O Santo André sempre montou time bom quando era um time de 11 camisas, cara. Entendeu? Então, nós, como torcedor de verdade, mano, nós vai criticar mesmo. Se nós ver que tá errado, como o time tá errado. Agora, vamos lá, mudando de assunto, agora no rápido. Eu não consegui ir no primeiro jogo. O que vocês acharam do jogo sábado? Será que esse time vai dar liga pra essa Copa Paulista? Porque nós tá num grupo fácil, modo de falar, né? Taubaté, tem o Taubaté, Portuguesa Santista. Eu achei que tem umas peças, tem até um esqueleto, entendeu? Mas eu achei o treinador muito retranqueiro, os laterais não desciam, tinha espaço para jogar pela direita, só ficavam tentando pela esquerda, entendeu? Eu acho que deve dar alguma coisinha aí, entendeu? Mas eu ainda sou daquele tipo, você colocar uns 3 veteranos, entendeu? Um goleiro, um na zaga, um meio e um lá na frente. O jogador mais velho tem 29 anos, se não me Então, engano, é o capitão. Faltou ali um meio ali que distribui. Opa, calma, molecada, muita correria, calma, parou, toca, vamos, entendeu? Eu acho que faltou isso aí. Mas a gente, como torcedor, vamos torcer que dê certo, né? E agora, Parabéns ao São Bernardo que tá montando um time, né? Infelizmente o Santo André tá de aluguel aí. Eu nem sabia, desculpa, sub-15, sub-17, tudo não é do clube. Entendeu? Não tem. O clube, o negócio deles lá é o social, né, seu Celso Luiz, dona Rose? O time começou bem a partida, pressionando, perdeu uns gols ali. É que ainda não dá pra saber, porque a gente não sabe também como tá o time da Portuguesa, né? A gente pegou um time fraco e achou que o time jogou bem. Então, vai depender das próximas rodadas aí. A princípio, eu achei que seria pior, porque ninguém tinha muita noção ali do que normalmente o time da Copa Paulista, os últimos anos, era um time bem fraco. Começou bem a partida, não conseguiu fazer o gol, perdeu chances ali, mas... Fez um bom primeiro tempo, sim, mais efetivo do que o Portuguesa. É que eu falei, mano, é o que eu falei e eu repito. A diretoria do Santo André tem que focar nesse campeonato. Porque esse campeonato é o campeonato que pode reerguer nós. Porque nós estamos numa decadência do caramba. O que tá alegrando nós é as meninas, né? As meninas tá bem. O Sub-20 eu não sei como tá, né? O Rico e o Arthur, que acompanham mais o Sub-20, não pôde estar presente. Joga sexta contra a Água Santa. Joga sexta. E sexta-feira agora tem a segunda rodada da Copa Paulista, né? Nós da Fúria não iremos fazer caravana. Pelo seguinte, caravana tá muito caro, né? Como eu falei, nós tá sem ajuda, nós não tem ajuda. E o horário também é muito ruim, né, mano? O horário, tipo, 7 horas em Taubaté, depois de um feriado, teria que sair daqui pra chegar no horário bom umas 4h30, 4 horas. 4h30, né? Mas nem todo mundo vai... Como que fala? Emendar. Então... Se alugar um busão aí que sai quase 3 contos pra levar 20 pessoas, é mais fácil nós ir de rodoviária ou de Babacar. Mas quem quiser ir de carro, mas quem quiser estar indo pra Taubaté, entre em contato com nós aí que... Arruma carona, que arruma vaga. Que é igual nós falou, igual o Esquerda falou. Mano, se você unir, é o que falta pra diretoria do Santo André, do Esporte Clube Santo André. Mano, nós não quer guerra, tá ligado? Nós só quer o melhor pro nosso time. Entendeu? Nós só quer que o time volte a ser o que era, mano. Entendeu? Porque, mano, o Santo André no Paulistão era bom, quando caía, às vezes caía, porque o futebol é assim, né, mano? Você pega Paulistão é um campeonato difícil, né, mano? É um campeonato mais difícil. Mais então, difícil do país. Você sempre pega uns times, então. Mas quando nós caía, no outro ano nós voltava fácil, mano. Sendo campeão. Hoje em dia não, mano. Né, Luque, mas você vê, antigamente, que nem eu falei, que nem essa aqui, a primeira camisa de Santo André, era montado pro time de várzea. A seleção da cidade, vocês montavam o time de Santo André, sempre revelou jogadores aqui em Santo André. A região do ABC é fortíssima nisso aí. Você não vê um diretor ver um jogo de várzea, cara. Tem tanto moleque bom aí. Agora, se você for indicar um menino da várzea, pra eles dão risada da sua cara. Por quê? Eles que é empresário.
Esquerda, só pra complementar isso daí, né? O Santa Catarina, que tava ano passado jogou a segunda divisão do Campeonato Catarinense, subiu. Esse ano tava com três jogadores da Várzea. E se pega esse cara, você não tem um absurdo de contrato, enfim, você não tem nada, o salário obviamente é mais baixo do que os demais. O Santa Catarina, se não me engano, chegou até a semifinal. Perdeu pro Avaí, eu acho, que acabou sendo campeão. E o Gabriel Mendes, por exemplo, que é um dos grandes jogadores da Várzea de São Paulo, tava no Santa Catarina, hoje tá no Avaí jogando uma Série B. Então faz muito sentido o que você falou, porque tem jogador bom, Com tem certeza, gente... e você atrai o público, E é muito cara. jogo, tá? Tem muito jogo. No Várzea não é aqueles 2 jogos do final de semana que você vê no seu bairro. Você tem uma região metropolitana Põe inteira, um com moleque quase aqui do 30 Ouro Verde, cidades. se você jogar lá pra Total. você ver quantos torcedores vai aumentar lá. Eu acredito Entendeu? muito Faz nisso uma daí. preliminar com os times, que nem eu comentei, naquele jogo da faculdade lá contra os craques. Tudo bem, depois que eu entendi, foi a faculdade. Que foi a fez, faculdade que organizou. Mas poderia ter feito, Medicina, né? Eu convidar o Faculdade de campeão, Direito, Faculdade de Direito, eu acho. O campeão Vila Sá pra jogar com eles, ou fazer uma seleção da Várzea, entendeu? Fazer uma parceria com a Várzea, com a Liga. Fala assim, ó, o negócio é o seguinte, esse jogador foi revelado. E você até Quando valoriza o cara, né, o Quando for esquerda. vendido, 1% é da Liga. Tipo assim, entendeu? Você vai incentivar. Claro. Porque sempre teve preliminar de moleque, de crianças, entendeu? Põe uma criança pra jogar lá, vai o pai, vai o avô, tudo Ô, esquerda, isso aí é atrativo. E isso daí vai cair agora no nosso assunto, que é como as pessoas deixaram de se identificar com o Santo André. A gente tem um público, o Léo aqui do Alma de Andrense deu uma... Depois vamos dar uma olhada aqui no YouTube também, sobre o público, né? Não tem interesse, as pessoas deixaram de se interessar pelo Santo André por vários motivos. E aí a gente da torcida fica que tem maluco tentando fazer um monte de ação e não adianta. Eu falo 2 motivos aqui, os principais. O time decaindo e os preços altos de ingresso. Pô, quem vai pagar R$50 num jogo de Série D, num time que, mano, não dá vontade de assistir. Não tem aquela vontade. Entendeu? O cara não vai, mano, porque se o cara for vai o cara, a mulher, a criança, tá Mas na ligado? vida, tudo você tem que ter produto pra vender, cara. Entendeu? É Não assim vai, que mano. funciona. Então esses 2 motivos, pra mim, são os principais motivos. Ingresso caro, R$50. Fazer promoção, né, cara? Vai nas escolas, E- leva uma camisa, sorteia, faz umas camisas com patrocinador. Que nem a Fúria tem patrocinador. Ajuda. Distribui, entendeu? Vai formando. Você vê, eu tenho em casa, você vê uma coisa que é até meio assim, meu netinho. Tá certo que ele tá torcendo, que nem ele fala, que meu finado pai falava, Santo André, esses times aí é time de frita. Pra 2 times de frita, pro Santos e pro Santo André. Fez o aniversário do Santos. Tá certo que eu levei lá a camisa lá, coloquei, eu vi. Com a roupa da Fúria e tal. Mas você vê, 2 jogos que eu levei ele pra ver o Santo André perdeu, cara. Aí eu falo pra ele, Léo, vamos no jogo do Santo André? Esse time só perde, pô. Não dá, né? Sabe? Então é isso aqui, você vai... É só a gente Você mesmo, tem que esquerda, não tem criar, como, cara, né? Você tem que, sabe, trazer o torcedor. Ó, É tão gostoso o estádio com mulher, criança. Antes da gente dar um alô pra rapaziada que tá no YouTube aí acompanhando a gente, 2 agradecimentos, né? Hellos Pizzaria, do nosso parceiro Rafael, sempre fortalece todo tipo de ação que a torcida faz, mandou uma pizza da hora pra gente aí, um combo aí, pra rapaziada ficar feliz aí, digamos assim. Então, você que é da região ali, Vila Suíça, Guaraciaba, dá um alô, procura lá no Instagram lá, Hellos Pizzaria. Eles têm também um cardápio no Anota Aí. Cara, assim, sem falsa marmitaria, sem falsa modéstia, você quer comer uma pizza boa e barato, entrega em toda essa região pra cá também ali, ó, Marajoara, São Jorge, Vila América, um frete bem barato, não é porque é nosso amigo, mas assim, às vezes eu não consigo entender que uma pizza dessa qualidade tem o valor que tem, então assim, eu gosto de pedir uma pizza lá de hambúrguer com salame, tipo R$60, uma pizza com ingrediente bom, então é legal a gente ver aí nossos parceiros prosperando. Tava montando mais um andar lá, não sei como é que tá a reforma. Marmitaria, adega, pizzaria. Cara, e a quantidade de ação também que ele faz lá, a mesma marmita que o cara vende, o cara doa. Então, assim, é muito legal mesmo. Irmão do Leandrinho, associado aí, diretor da Furandrense. Então, Hellos Pizzaria, obrigado por sempre apoiar a gente, mesmo lá do outro lado da cidade, aí mandou uma pizza pra gente, então fica o nosso agradecimento. E tem o livro também do Zorba, né, cara? O Zorba, outro grande torcedor do Ramalhão aí, né?
diria que um dos primeiros hooligans andreense aí, o escritor também, patrocina a gente aí com o livro Sombras de Azienda, né, que é basicamente a história do Mel, que é um detetive que investiga ali, né, as tramóias, digamos assim, do mundo empresarial. O Zorba teve aqui, então pra você que tá assistindo a gente aí, dá uma pesquisada no YouTube aqui do T-Vila. A gente tem a playlist com todos os episódios do Papo de Andrense. Tivemos um papo muito legal com o Zorba. Obrigado, Zorba, por ter vindo aqui conversar com a gente e ter continuado apoiando o nosso projeto, patrocinando também. E eu vou deixar pro Luquinhas falar com a rapaziada do YouTube aqui. Fala aí, Luquinhas, vai, tá? O Alma postou assim, os caras metendo um copão ao vivo. Mano. É o papo raiz. Não é o papo raiz, não é o Andrés de verdade, é o Andrés maloqueiro, tá ligado? Mano, é o nosso mundo, mano. Não tem polícia na porta, pode entrar. É o nosso mundo, tá ligado? Nós não tá fazendo mal pra ninguém. Ó, nós tá numa véspera de feriado, no puta estúdio, certo? Com uma puta de uma galera, com uma pizza do caralho. Mano, faltou a cachaça e a cachaça tá aí, mano. Mano, é o que. Só faltou o nosso time, né, mano? Estamos com nossos amigos. Mas deixa eu voltar pra pauta inicial. Quero fazer uma pergunta pro Diogão. O Diogo, você. Não, tá aqui, ó. Você é um cara que. Você pegou uma geração muito da hora de andreense, né? Várias gerações, na verdade, né? E uma das paradas que a gente sempre fala, e quando a gente fala de ideologia, a gente sempre tem que falar que talvez a nossa torcida seja uma das únicas que realmente fideliza torcedores, né, cara? Aqui, eu não digo que não é aceito, mas assim, a maioria da galera a gente sabe que é só andreense, que virou andreense com a torcida, que virou andreense nas piores fases, e você, é bem bacana que você já acompanhou várias gerações, né? Então, quando a gente fala de ideologia, é uma coisa que de fato a gente pratica desde lá de trás. Fala pra gente, cara. Você já teve oportunidade de formar vários líderes, já houve presidentes da Fúria que começou muito pequeno lá atrás. Então, assim, falando especificamente da Fúria, isso é uma coisa que sempre acontece, né? A liderança se renova, os andrenses se renovam, e você pegou ali uma geração ali pós-Copa do Brasil, que foi um dos melhores momentos, até hoje em dia, você pode falar muito pra gente sobre isso daí, né? Com certeza, pô. A gente tava falando até vindo pra cá, mano, no carro. Muita molecada boa passou por nós. Muita gente, mano, muita gente. Muito cara bom, mano, que tá até hoje em dia aí, o cara tá com família, tá ligado? Tá em outras paradas, trampando, morando fora, tá ligado? Mas é uns caras que não esquecem o Santo André, tá ligado? Qualquer oportunidade o cara tá lá, vou fortalecer numa rifa, vou fortalecer numa parada, outra diferente. Vou encostar no jogo, tô numa final, o Santo André vai jogar lá no Nordeste lá. Mesmo os caras longe. Vou encostar lá, tá ligado? Mano, da hora demais, mano. Muito cara bom, mano. Desde 2005, né, nós tá aí nessa parada aí. Muito cara 1000 grau, mano, que encostou. Esquerda. E você mais ainda, né? Você viu diversas gerações. E você percebe que o andreense, ele tem um DNA especial, assim? Porque, cara, literalmente, assim, pô, você tem 50 anos de arquibancada. Você deve ter passado 5 anos feliz com o Santo André. A maior parte do tempo é só desgraça, né? E eu acho que esse é um grande poder que a gente tem, cara. Como é que a gente consegue renovar a torcida com tanta gente boa, sendo que a maior parte da nossa trajetória não foi vitoriosa, de fato. A gente teve ali algumas glórias, mas assim, a torcida ela realmente cresce na desgraça. Por exemplo, essa atual geração da Fúria, das torcidas do Ramalhão. Pô, faz quanto tempo que a gente, desde 2019, que não tem 17, que não tem... E esse é um poder muito especial que a gente tem, né, esquerda? A gente comenta, né? Pra gente tudo é difícil. Você vê, na fundação do clube acabou a energia, foi a luz de vela. Então já começou por aí o Santo André, entendeu? Então, cara, é uma coisa que não tem adjetivo pra explicar essa paixão, essa atração que vem do torcedor, entendeu? Você vê a coisa mais linda que eu me emociono é de ver o Bruno Daniel lotado, cara. Não tem presente melhor, cara. Nossa, o Bruno lotado é coisa maravilhosa, cara. E ver o torcedor, né? Você é aquele torcedor amigo. Praticamente conhece quase todo mundo. Conhece, né? Então, a torcida do Santo André é uma família, cara. Então a gente... Lotou mesmo foi 19, né? Contra a Inter lá. Foi. Final da 2. E um jogo inesquecível foi aquele com 8 anos, né? O gol do... 2001 ou 2003? Do Adãozinho, né? Né? Pênalti em cima do Sandro Gaúcho.
Pô, meu, então é uns jogos que... Muita coisa marcante, né? Mas eu acho que o importante é isso, cara. A gente ir pra luta, batalhar e, com certeza, com esse pensamento firme e forte que a Fúria tem. A Tuda lá, que eu fiquei 28 anos na Tuda, entendeu? Viajamos muito. A Esquadrão. Então, eu acho que o importante é isso aí. Quem que brigou com você em São Caetano uma vez? Fala aí, pra não Quem cobrar. brigou? Eu tava comentando essa semana. Foi a última borrachada que eu tomei, que é difícil. Nunca fui preso, nunca apanhei de polícia. Quem foi o Eu sempre culpado? escapei pela tangência, entendeu? Foi uma faixa que o senhor subiu para tirar. Quem? Eu fui puxar a faixa da Tuda, o policial veio. Você tá acostumado que você tem calo, né? Nas costas. Aí esse gosta. Esse aí cheira a polícia de Nós é apanhar. contra o sistema. Então, eu tomei essa borrachada aí, né? Mas, falando em termos, assim, de jogos, né? Vocês estavam em Bragança, né? Naquele acesso lá pra Série B. Não, acho que daqui, 2003, não. 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 Né? Foi o pior jogo, por isso que, né? Divisão da numerada para arquibancada. Os policiais correu tudo pra salinha e falou assim, vocês se viram. Nós tivemos que ir embora. Aí paramos no posto de gasolina e ficamos escutando no radinho. Santo André ganhou 2-1, nós classificamos. Mas esse cadê os jogo... bagulho aqui? E pros mais antigos que tiver aí, o de 79, né? Contra o São José lá, que aquilo lá foi uma batalha, foi terrível, né? Porque nessa época aí, não sei se eu já comentei, as torcidas eram unidas com o Santo André. Tinha a Força Total do São Paulo, que é aqui da Popular. É mesmo? Final do Formiga. Espadão do Corinthians, do Camilo Lopes. Final do Astor. Grande abraço ao João Fui, grande amigo. E a Furacão Santista de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Juntava todas essas para ver o Santo André. Foi lá, foram para São José. Mas a Estação Primeira de Utinga, Escola de Samba e a Vila Alice. Você vê a galera que vocês falam hoje de coisa. Cai no que você imagina fala como de é que foi. representar a cidade mesmo, né? É, Disso representa daí. a cidade, entendeu? O pior de tudo é que um infeliz lá, se fosse hoje em dia, ia ser pior. O cara meteu a faca no cachorro da polícia. Agora não preciso contar mais nada. Né, o que Eu lembro. aconteceu. Mano, eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tá comentando aí. É, gente Vai acabar pra o programa, caramba, a entendeu? gente Eu não conseguiu falo nada. falar com o rapaz. Dá um abraço- salve todo mundo aí, vai. abraço pro Alma e Alma. Não, Queria- começa desde o começo, tem muita gente, Luquinhas. Eu queria... Vamos ficar puto depois, mano. Tem muita gente. Manda um Primo, abraço vamos aí lá. pra galera aí. Um abraço pra Stephanie, que tá ali atrás com o Brunão. O Brunão tá dormindo, só dorme também esse alemãozinho. Pro Matheus, um abraço pro Matheus, pro Júnior Menezes, pra Carolina, Minha filha. Ó, o Michel deu um salve aí. o Arthur, o Games, Ai, ó, da Os hora. adesivos. Games Otakus no... Ixi, mano, olha o nome desse bagulho doido. O Júnior Menezes, Alma, Carolina, a Bruna, o Cauã Antunes. Dá um salve todo mundo. pai. É, ó, o Painho aqui deu um salve, começou. O Painho que abraçou o leão, mano. O cara é zica. O Billy, lutador fajuto. Ó, o GTA deu um salve aqui, mano. Puta, tem muita gente, realmente. Desculpa, não dá pra acompanhar, Não, mas. valeu. A Bruninha tá dando um salve, Cauã dando um salve. Ó, o Júnior Menezes, ele deu um salve aqui, ó. O Júnior Menezes, ele deu um salve falando sobre o estatuto. Vamos lá, ó. As organizadas do Santo André poderiam se reunir e tentar quebrar esse estatuto do clube judicialmente. Assim como o pessoal tá fazendo no Corinthians. Tem essa possibilidade, esquerda? Assim, é um clube, né? Então, acho que legalmente, acho que não cabe isso, né? Primeiramente, deixa eu dar um grande beijo aí pro meu amado netinho, o Davi Leonardo. Te amo, vovô. E pra minha neta, Ana Luísa também, minhas paixão. E pras filhas, senão você chegar em casa... Aí não... Filhas, né? Fala, né? Deus me deu três meninas maravilhosas, Camila, Carolina e a Maria Eduarda. Entendeu? Então, eu acredito que... Você me cortou agora. Eu Estatuto. tirei do foco. Do estatuto, do estatuto. Desculpa. A idade, né? Tá chegando. Então, eu acredito que não dá certo. Porque eles montaram um esquema dentro do Santo André que parece que o cara tem que ter 15 anos de diretor para sair Para a virar presidente. conselheiro, na verdade. Primeiro Entendeu? conselheiro, não é? E depois de Então, conselheiro... É aquela panela, né? É aquela panela que eles fizeram lá que você não consegue ninguém entrar, entendeu? Você vê,
o Celso Luiz. Eu tenho gravado, é que eu perdi o celular, mas qualquer um pode achar aí. Tem uma gravação dele, quando nós subimos lá naquele jogo que nós encontramos o jogador lá, o Zé Carlos, tudo, foi que ano? Naquele acesso. Puta, não, foi 19. É. Foi 18, acho que Então. foi 18 pra jogar 19. 19, 16. O Celso Luiz deu um... 16 vai virar É, porque data. o Jairo tinha morrido no começo do ano. Ele deu uma declaração que falou assim: eu dei o acesso para o Santo André em homenagem ao Jairo, mas eu nunca mais quero ser diretor do Santo André, quero só ser torcedor. O Riqueto ganhou, ele foi diretor lá. O Celso Luiz. Saiu o Riqueto, quem que entrou? E agora vai entrar quem? Emerson. Então, sequência, a ordem natural. pessoalzinho ali, cara. Ô, Esquerda, mas é o que a gente tava falando fora. Dessa galera, eu acho que ainda o Emerson ainda é um cara que a gente, em alguns momentos, conseguiu dialogar. Lamento muito, porque passa por ele, né, esse poder de autorizar ou não os jogadores virem pra cá. Então, nesse sentido, faço duras críticas a ele. Mas o Diogão pode falar disso, né, Diogo? O Emerson, ele... Algumas oportunidades, pelo menos abriu as portas pro diálogo. Isso é importante, né? Sim. O Emerson devia encostar aqui, pô, num papo aqui, ó. Qualquer dia vem aqui falar de Santo André. Como Aí me qualquer chama, outro. viu? Aí me chama. Chama, né? Entendeu? Me chama. É importante, ô Esquerda. Portanto, o cara tem que dar abertura, mas ele tem que vir, entendeu? Tem que mostrar a cara. Mas é isso importante, O cara gosta também, o cara a não tá gente, todos os anos, a né, gente fala, deixar o espaço aberto pra todo Não, mundo. independente, é o que eu falo. Eu tô falando de paixão. Ah, não, Eu com tô certeza. muitas coisas que eu falo da diretoria é com razão, né? Porque às vezes você fala com emoção. Sim. Entendeu? Então o torcedor é emoção, eu sei disso, entendeu? Nossa, falar do Santo André pra mim, mas eu acho que tem que ter esse respeito, entendeu? Tem que respeitar a paixão do torcedor. Porque torcedor é isso, não tem papo não, que vai lá, em treino, vai invade, vai não sei o quê. Torcedor, fala aqui, ó, com o coração, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes não fala com a razão. Não, é por isso que a gente é. Torcedor Tanto que verdadeiro todas as vezes que a gente aconteceu, tipo... tem que cobrar, porque senão os caras... Todas as vezes que a gente aconteceu de ir lá protestar, foi a gente mesmo. Já É. falar pros caras, não. Ah, foi a Fúria, foi a gente mesmo, pô. Antigamente Quem não tinha- quebrou o ônibus não lá? tinha Ah, foi a faixa Todas não. as vezes, é. Tava Foi lá, nós. manchete no Diário do DBC. Fúria na mira da Polícia Militar. A Fúria foi a 7ª torcida mais violenta do estado de São Paulo, cara. Já foi, né? Graças a Deus, mentalidade vai mudando, né, meu? O pessoal vai pegando idade e tal. Isso eu posso falar, que eu falo, sou um cara verdadeiro. vezes De fala coração. que não cai, mas- Não, tá de parabéns de uns anos pra cá. Você vê, eu fui presidente da Fúria, né? Consegui quebrar aí uma hegemonia aí, entendeu? Do fundador. Desejo boa sorte pra ele. 13 tá lá com o anos. time dele, né? O Renato, né? Mas Que já conseguimos. convidamos também diversas vezes, Então. Renato. Você é um cara que você tem Sim, muita história, você tem, tem muita tem. bagagem, a gente É. te respeita muito. Você formou diversos líderes. Vem conversar com a gente Sim. aqui também, já fez o convite milhões Mas de vezes eu acho também. que até eu Então, fiz um bem pra ele, porque ele cresceu, ele tá lá na dele. tá entendeu? fazendo o que ele curte lá, porra, com E certeza. Você vê, de 13 diretores, né, Luca? Só ficou você comigo, não foi? Foi. Você e o Juninho. Tá? Só. Me abandonaram tudo. Entendeu? E era um momento que a torcida tava numa crescente muito, Então. muito grande, né, o Diogo? Aquela época ali. Tinha... Porque a gente também- tinha Ali acho que foi o começo 2012. do BDC, se não me engano. 12. A gente Ah, tinha oposição na torcida. É. Uma torcida pequena, pra você ter uma oposição E forte. com contingente, a situação e a oposição, né? Então. E a gente colava junto na bancada. A gente nunca desmereceu. porque nunca... não, né, Diogão? Não foi urna eletrônica que isso aí, mas parece que teve alguma coisinha lá, né? Mas eu lembro que isso daí, ô Diogo, o Caverna também tava. Eu lembro que até rival na época meio que parabenizou a postura da oposição de não ter criado uma outra torcida. A oposição, sim. a oposição, os moleques foi lá pra Goiás lá sem faixa, né, Carlos? Com a faixa BC tem Quero que o dó. Caverna fale também sobre isso daí. E essa rapaziada, ela não fundou outra torcida, né, mano? Mesmo tomando porrada ali, A gente continuou resistência, né? dentro da Parada de Fúria, né, mano? resistência. Não, foi uma parada bem que acho que nunca teve aqui no ABC. Que os dois lados eram um bonde grande. Muita gente também que começou a colar até por essa fase de oposição. Foi muita gente chamada pra colar junto, foi da hora. Nessa caravana aí que a gente foi pra Goiás lá, a diretoria acabou não indo e, tipo, falou pros aliados que era da TEV que não ia ninguém.
A gente foi, eu e o X, só 2 pessoas. O Pança não foi? Não, o Pança foi da outra vez. Aí, só com uma faixa... Só com a faixinha de mão. Com a faixa do... E a gente fez uma do BDC lá, com um spray na hora Fizemos lá na rua, lá, né? pra levar lá. E mó sufoco lá, não tinha... Não tem policiamento, estacionamento grande. Não tinha nem separado o setor visitante lá na hora. Os policial que ainda deu um boi lá, fez um quadradinho na nossa volta lá. Mas foi um momento bem difícil ali também pra torcida, porque é tenso quando você tá numa treta ali interna. Mas, não é da hora de passar, Vai mas... depender do seu lado, mas... Sim. Mano, a diferença da Fúria é isso, né, mano? A Fúria mesmo com essa posição sempre foi unida, né, mano? Teve esse racha que não foi um racha, né? Foi tipo umas ideias que não bateu, aí teve o BDC. Mas como o Gordão falou, né, mano, sempre ali na arquibancada, tá ligado? Que, tipo, sempre apoiando o Santo André. E igual você falou, Esquerda, nós mudou muito, mano. Hoje a Fúria mudou muito. Mas a Fúria sempre vai defender suas coisas e sua ideologia, tá ligado? Ah, com certeza. A Isso também. Conversei essa semana. A Vila América é Santo André, mano. Entendeu? Então todo mundo que não for bem-vindo vai ter que chegar e respeitar. Tá ligado? Porque nós tá na nossa, mas também nós não vai abaixar a cabeça pra ninguém, não. Nós vai querer o respeito que nós tem e que nós impomos lá na Vila América. Tem que manter. Tá ligado? E vamos lá falar. De nada, na verdade, porque nosso tempo tá estourando. A gente... Não, mas então, e só pra continuar, o Papo Andreense, quando nós teve a ideia de fazer o Papo Andreense, pessoal, foi um canal pra falar do Santo André, tá ligado? Hoje o Papo não é da Fúria, a Fúria não é dona, tá ligado? Tem nós, eu, o Caio, que já foi da Fúria, o Arthur, os participantes da Fúria. Mas nós já convidou a Esquadrão, convidou a Tuda. Todo mundo. E convida Todo torcedor mundo, andreense. Todo mundo, mano, que quiser vir aqui falar de história do Santo André, quiser vir falar assim, eu tenho uma crítica. Mano, nós chama a gente, que nós... Nós estamos falando de torcida, não estamos falando de diretoria do Exatamente. Não, Não é fechado, aqui falamos- é aberto. falamos Quanto da- mais gente, ó, melhor. Quanto nós mais falamos- opinião, melhor Entendeu? ainda. Nós falou de bancada, nós falou de torcida, nós falou do jogo e falamos da diretoria, entendeu? Tem que falar. E outra, diretoria tá fazendo um péssimo trabalho? Tá. Mas se a diretoria amanhã fizer um trabalho ótimo, nós vai vir aqui e vai certeza, parabenizar. eu Fala, gostaria disso. hoje nós cala a boca, parabenizo o Emerson, parabenizo o Celso. Erraram no começo, todo mundo erra, mano. Se fizer, eu tô ali pra Todo aplaudir, mundo entendeu, compadre? erra, mas todo mundo Independente, acerta. Não tenho nada pessoal com ninguém, Sim, cara. sim. E é importante deixar isso bem claro, né, o Esquerda? A gente é movido pelo sentimento. Você mexer com o Santo André, cara, é tão mais grave do que você mexer com a minha mãe. E quando a gente acha que as pessoas vão prejudicar o Santo André, quando a gente acha que as pessoas vão prejudicar a nossa família, às vezes a gente age de uma forma não moderada e por característica, que a gente ama muito isso. Então, assim, volto a dizer, a gente bate em quem é pertinente, sempre de uma forma cordial, respeitosa. Já passou o momento da gente xingar, ofender, isso e aquilo. O podcast, ele é um espaço para se falar de Santo André. Se amanhã quiser reunir 6 torcedores e defender a diretoria, eu dou minha cara a tapa que a gente vai liberar essa mesa aqui e vai poder falar. Porque hoje o Papo é o único meio de comunicação que fala do Santo André de forma independente. Ninguém fala. Ninguém quer saber de Santo André. Santo André não tem visibilidade, Santo André não tem audiência. Assim, se eu for falar dos patrocínios, é umas permutas absurdas que fora da realidade do futebol. Eu ia falar disso, mas assim, cara, realmente o time perdeu o respeito, a cidade não se identifica mais, e esse é o único espaço que a gente tem, então a gente abre aí. A gente sempre fala que a gente quer novas pessoas, novas pautas. Então hoje a gente fez essa mesa redonda. Pode ser que alguns não gostem desse formato, e aí tranquilo, porque nas próximas semanas vai ter entrevista com o jogador, isso e Agrada aquilo. todo mundo, né? Mas esse é o programa da torcida do Santo André, então mais uma vez a gente abre as portas pra todo mundo. A gente tá com a nossa mesa aqui, mas tem uma rapaziada lá fora lá, então quem quer falar de Santo André, cara, ou vai pro Brudão ou vem pro podcast, né, Luquinhas? Acho que esse foi por isso que a gente desenhou essa parada, né? Mano, essas ideias, mano. Nós não quer guerra com ninguém, mano. Tá É ligado? o único canal que tem, né, Luquinhas? Nós não Porque quer você gue- vê, antigamente, o cara ligava lá na Rádio Tudo, ABC, Rádio ABC, TV+, Rádio Diário tudo. do Grande ABC, transmitia jogos, sabia,
Entendeu? Ó, não precisa nem falar do Mar Azul do final do Flamengo. Flamengo. Que aquele homem, o que ele fez pelo Santo André. Se nós ganhar na sabe? Mega Sena, nós E vamos também meter a TV morreu ramalhão. assim, sem nem... Largado. entendeu? Largado. É, como. É a Se cara o dele. Cerchiari morreu largado, né? É. Desculpa Eu o termo, comigo. mas... Eu vou morrer um dia, né? Mas lá para uns 120, 150 anos, se aparecer um diretor lá, pode ter certeza que eu vou chutar. Vou meter o pé no caixão. Entendeu? Não vem com lágrima de crocodilo, não, né? Oi, só um aviso aí rapidão. Aí eu vou falar da Fúria, tá ligado? Nós da Fúria tá dando aula de bateria na nossa sede. Projeto de bateria de sexta e sábado. Então você não precisa ser sócio da Fúria, mas se você quiser aprender a tocar bateria, procura de nossos diretores ou nossas redes sociais e tá bem-vindo para nossa sede aprender a tocar bateria. E outra coisa, Esquerda, parabenizar você pelo muro aí da sede. O pessoal da Fúria viu, mano, você é sem palavras, Esquerda. Então, parabenizar, o Bruno acordou. Pega o Bruno lá, o Kevin. Ih, voltou a Cara, dormir. o que eu falo? Tudo é identidade, né? Você fazendo com amor, cara, sai bem feito. Entendeu? Eu faço, você sabe, de coração. Fiquei um pouquinho afastado, você sabe, muito trampo, graças a Deus, né? Deixei muito de perder dinheiro por causa de né? Não ser valorizado. Mas isso aí me machucou, perde magoou, dinheiro assisti pra todos os jogos na TV. Isso eu ficava, magoado demais. Todo mundo sabe que abandonar, você não vai abandonar a esquerda. Entendeu? Mas foi um protesto que... Acho que quem mais sentiu fui eu. Porque eu não faço falta pra eles mesmo, né? Eu sei Mas que o todo time faz falta pra você na sua O torcedor vida. me cobrava tudo, que o mais importante é A isso, gente cara. mesmo, né, Esquerda? A gente Não fala, o mais vamos lá, importante Esquerda, é vamos isso, lá. é ter vocês É de isso. casa, né? Ô, meus Esquerda, amigos. a É gente... isso que é importante. complementando tudo que a gente falou, a Fúria, ela tá com uma ação social rolando. Mais uma característica da torcida do Santo André, eu já falei isso milhões de vezes, a gente deixou de ser simplesmente uma torcida e virou um movimento social importante dentro da cidade, que mereceria mais valorização, mais reconhecimento. E eu quero que o Diogo fale aí. Nosso horário já estourou, mas a gente não pode deixar de falar sobre a ação social que está em andamento aí com a Fúria. Fala aí, Diogo. É isso, ação social puxada pela Fúria Feminina. Pela aí. feminina. Dá um destaque aí pra Stephanie aí, mano, que... 1000 graus nas artes aí, mano, sem palavra, tá ligado? É a arte do inverno solidário, tá ligado? Quem tiver doação aí, roupa, agasalho, qualquer parada qualquer coisa pra doar pra morador, pra um pessoal que não tem uma condição, mano, leva na sede, dá um salve num diretor nosso, dá um salve em nós aí, ó. Dependendo do volume, No dá até pra privado gente aí, designar alguém pra buscar também, como já A aconteceu gente quer outras ajudar vezes, as né? pessoas, tá ligado? O intuito mesmo é ajudar as pessoas, tá ligado? Não deixar ninguém passar frio aí nesse inverno aí que vai vir rigoroso. Todo mundo tá ligado que o inverno é... E é verdade fudido mesmo, se mesmo. você não puder, eu tenho aqui umas roupas, mas eu não consigo levar, entre em contato nas redes sociais e nós vai buscar, mano. Isso aí é de menos, tá ligado? E é bom ajudar o próximo, pessoal, é bom, ainda mais nesse negócio. Mano, frio é muito ruim, mano, você é doido, o pessoal em rua assim, é complicado, Né, tá Lucas? ligado? Ó, só um segundinho. Então, eu quero também dar o parabéns a isso, porque o torcedor, o pessoal que está de fora, não sabe o trabalho que as torcidas organizadas fazem, entendeu? Então é importante isso aí, a gente divulgar. Não é para mostrar nada, não. A pessoa tem que saber... Até porque a gente quase os nunca trabalhos- mostra, né, Esquerda? O trabalho social Tem que que as servir de exemplo, torcidas né, Esquerda? fazem. Não é só briga, só violência, não. Então tá de parabéns que a Fúria sempre fez, Sempre. né? Dia das Crianças, Páscoa, campanha do agasalho... Sopão lá, doação de o sopão, sangue, quantos anos? entendeu? Eu Porra. levei, vocês lembram disso, eu levei 70 pessoas para doar sangue, ficaram doidos, não vamos conseguir tirar sangue tudo isso aí. Tiraram, eu levei, cara, graças a Deus. Pra você ver como eu sou querido. Então, o que precisar do Esquerdinho, precisar de mim, pode contar. Então, pessoal, não custa nada você fazer uma doação. Vamos aquecer o coração de quem E outra, tá né, passando Esquerda? frio. Todo mundo tem uma roupa lá bacana, Tem em sim. bom estado. Porque essa é a parada, né? Você tem que doar, mano, o bagulho bom. Não vai doar aquelas merda que você não quer. Todo mundo tem alguma coisinha lá no fundo do guarda-roupa lá que não serve mais, que, pô... Então, faz bastante sentido. Só agradecer nossa audiência, né? Então, mais uma vez aí, a gente tá indo pra 3ª temporada do nosso podcast. Todo episódio é um formato diferente, é uma coisa nova. A gente reforça o compromisso. É uma mesa aberta pra todo mundo. Quero agradecer meus amigos aqui. Caverna, obrigado. Sempre faço questão que você esteja com a gente aqui, cara.
Pô, você, a Stephanie e o Bruno Daniel complementam de uma forma bacana esse episódio que a gente fala sobre ideologia, sobre Santo André. E, pô, você com a sua família aqui é uma coisa muito importante pra gente. Obrigado pela presença. Valeu, rapaziada. Sempre vamos estar aí onde Santo André estiver junto, né? Dá um salve aí também, ó. Dá um salve aí pra o moleque novo que tá chegando aí salve, agora. Santo André, Fúria Andreense, BDM, salve pro Soneca, A Fúria pro sempre Pedro, aí na... GTA aí, ó, tá de longe. Tamo junto. Deixa eu só complementar aqui também, ó. A gente falou do Hellos, né? Mas o Hellos, ele tá lá na comunidade da Vila Suíça, que é uma rapaziada que sempre cola com a gente lá também, parceiro. Então, um salve pra todo mundo do Suíça aí. A gente torce pra caramba pro Suíça. O Suíça representa a torcida do Ramalhão aí jogando. Luquinhas, mais um episódio aí, mais umas ideias. E assim, né, mano? A gente fazendo o que a gente gosta mesmo, o papo raiz de verdade, falando sem corte o que a gente pensa. Mais uma vez, sempre cordial, sempre respeitoso, mas todo mundo que quiser falar, aqui vai ter o espaço pra falar. Verdade, Caio. Mais um episódio aí, né? De umas ideias que veio de um tempo atrás. E sempre nós conversa, né? Fala, mano, nós temos 1 hora só. Mas se nós tivesse 4, 5 horas, é muita ideia, mano. É muita ideia de miliano, tá ligado? É muita ideia de progresso. É muita ideia de, tipo, de projeto que pode acontecer, de crítica. E sempre vai ser assim, tá ligado? Se tiver errado, nós vai protestar, criticar. E se tiver certo, nós vai parabenizar e agradecer. Diogo, muito da hora ter você aqui também. Eu acho que a graça do nosso podcast é que toda vez que a gente termina, a gente sempre fica com o sentimento de, porra, dava pra ter falado mais, deixou de falar aquilo. Então isso significa que o programa foi bacana. É muito da hora você ter colado aqui, porra. Que você venha mais vezes também, que toda essa rapaziada venha mais vezes. Obrigado pela presença aí com a gente. 1 hora nunca é o bastante, né, mano? Pô, a Fúria, ela tem uma característica bem peculiar aí da galera ficar muito tempo online, virar horas e horas na sede, né? Isso é muito da hora. Mostra a unidade, a parceria de todo mundo. Então, obrigado pela presença aí, foi muito da hora, mano. É isso, Caio. Só agradecer aí, mano, rapaziada, pelo convite, mano. E mandar um salve aí pra todo mundo aí que tá prestigiando nós aí na audiência aí, mano. Todo mundo da Fúria aí, todo mundo torcedor do Andreense, mano. Mandar um salve geral mesmo aí, tá ligado? Pra todo mundo. Agradecer aí a audiência aí, tamo junto, tá ligado? Santo André. É nóis. Final. Esquerda, cara, nem dá pra falar assim, tipo, vou te agradecer, vou falar que a gente gosta de você, vou falar que você é importante. Você é um cara que quando você chega é da hora, sabe aquele cara que quando chega, tipo, o ambiente fica mais legal, assim? Tipo, porra, o esquerda chegou, as coisas tá mais legal. Você é um amigo, ó, tô arrepiado, né, da boca pra fora. É muito bom ter você ativo, é muito bom ter você saudável, é muito bom ter você ajudando a torcida. É muito bom saber que você ainda, embora todos os empecilhos da vida, você abdica do seu tempo com suas filhas, com seus netos, pra se dedicar pro Santo André, nas pinturas. Quem fala de você, cara, de verdade, assim, é meu inimigo mortal, porque eu não vejo motivos, assim, mas talvez as pessoas falem de você porque você tem esse perfil. Na mesma hora que você aponta o dedo na cara, você faz um carinho também, porque você é um cara legal. Então, cara, ter você nesse bate-papo é muito importante. A gente respeita, valoriza muito toda a caminhada. Você pode ter certeza que se a torcida do Santo André em algum momento foi uma torcida forte, é porque você puxou isso lá atrás. E, cara, até os nossos últimos dias a gente vai ser muito grato a toda a sua dedicação em relação ao Santo André. E eu quero que lá na frente, lá, alguém fale comigo que eu tô falando com você, porque a gente ama isso daqui. Então a gente é muito grato em ter você no nosso dia a dia, em todos os sentidos. Obrigado pela presença aqui. Eu quero que você volte todas as vezes que for possível, esquerda. Poxa, Até ele essas saber quem palavras derrubou aí não- a tinta do Obrigado rato é lá. pouco. Matando um rato na sede lá. Pelas suas palavras aí, cara, agradeço do fundo do coração, pode ter certeza que é recíproco.
Antes que eu esqueça, mandar um beijo pra minha esposa Valéria aí, que senão... Nem só pessoal, de filho e neto a se vive, pizza tá tão gostosa que eu acho que não sobrou pra mim. Então, vou chegar em casa e vou jantar, hein? Ó, Valéria, ó, Carol, os netinhos. Quem foi que derrubou Agora a ele vai tinta pra lá, que balada matando com um nós, rato tá? na sede lá? Foi o tempo, né? Hein, ó, Não lembra hein? não, que senão Valéria, é fogo. não, ele vai pra balada com nós, já que é véspera de feriado, ele tá aqui. Ele vai pra balada com nós. Mas garanto que umas 8h30 da manhã ele tá em casa, tá bom? Principalmente nessa popular aqui. Saía na sexta, voltava só na segunda. Obrigado Então, a todo mundo que pessoal, acompanhou o nosso um grande podcast até abraço aí. agora. Fica Fica com ligado Deus. nas redes sociais do Papo de Andrense, que vai ter mais projetos, vai ter mais episódios. Formatos que vocês gostem, formatos que não gostem, não importa, mas sempre falando do Esporte Clube Santo André. É nóis, valeu, tamo junto. Um abraço. Um beijo Boa. no coração.